A paz do Senhor a todos. No nosso momento EBD de hoje, vamos fazer uma pequena síntese da lição de número 2, que vamos retratar sobre a inspiração divina da Bíblia, aonde iremos abordar a origem da palavra inspiração. Também falaremos sobre a palavra inspiração no seu sentido fisiológico. Traremos também os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem e falaremos sobre as limitações dos autores ou os escritores da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro mais importante de todos os livros, pois o leitor da mesma, ao aplicar em seu modo de viver os santos escritos, o indivíduo experimenta uma verdadeira e gloriosa mudança em sua forma de proceder, passando a viver de forma diferente, passando a viver em novidade de vida. Na lição de número 2, nós vamos ter uma palavra-chave, que a palavra-chave para essa lição é a palavra inspiração. Essa palavra, ela vem do grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Nos escritos sagrados, apontam que o teor da mensagem bíblica veio da parte do Eterno. Vamos ver alguns exemplos agora de textos que ratificam que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela veio da inspiração de Deus para os escritores. No livro de Jeremias, o capítulo 26 e o verso 2, diz a seguinte expressão: Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando, lhe digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Também podemos ver na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E também outro exemplo está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e o verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A Bíblia, ela tem a sua inspiração verbal e plenária. A inspiração verbal significa que Deus literalmente soprou nos escritores o que deveria ser escrito, como está predito no capítulo 19, o verso 1 do livro da Revelação, do livro do Apocalipse. Já a inspiração plenária consiste na total e completa inspiração de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando falamos da verbal, estamos falando do sopro de Deus nos escritores, e a plenária, que a Bíblia ela é plena, total, de forma inerrante, de forma total. A sua inspiração é completa tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Entretanto, vale ressaltar que os escritores da Bíblia Sagrada não eram meros copiadores. É assim como quem copia
um ditado de palavras, mas esses escritores, eles foram literalmente instrumentos de Deus, usados dentro dos seus respectivos níveis intelectuais. Aqui abrimos um parêntese para falar sobre como ser um instrumento. Pensando nos instrumentos musicais, cada instrumento, ainda que executando a mesma nota, ele terá um timbre, uma característica diferente, uma forma de entoar aquela nota que vai diferenciar. Por mais que se execute a mesma nota num piano, num violão ou numa flauta, a característica desses instrumentos farão com que eles soem diferentes. Então, esses homens, eles não foram simplesmente copistas, como alguém que estavam ali copiando um ditado de palavras, mas eles receberam a inspiração de Deus para que dentro da sua instrumentalidade, como veremos a seguir, eles pudessem, dentro daquilo que cada um tinha do seu nível cultural, e por que também não dizer filosófico, eles escreveram os seus achados e os seus escritos, porém inspirados pelo próprio Deus. Para uma melhor assimilação da palavra inspiração, como já vimos que vem do verbo theopneustos, vamos agora falar sobre a inspiração agora no campo ou no sentido fisiológico. Consiste na inspiração do ar. O que seria inspiração? A inspiração do ar para dentro dos pulmões. É por intermédio da mesma, ou seja, da inspiração, que cantamos, falamos, tocamos ou executamos um instrumento musical. Então a inspiração consiste quando colocamos para dentro do nosso pulmão o ar. E esse ar vai nos permitir que falemos, que cantamos ou fazemos outro tipo de atividade. É através desse ar, da inspiração. Vamos agora tratar sobre os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor, como falamos anteriormente, fez uso de gêneros literários distintos, cada um dentro da sua cultura, daquilo que eles tinham. Então, alguns exemplos. Vamos falar da narrativa. Como seria, o que seria uma narrativa? Como o próprio nome diz, consiste no texto narrado, aonde é contada histórias em sequência. E podemos ver alguns exemplos no livro de 1ª e 2ª Samuel, que são livros narrados, que contam com esse gênero literário. A poesia, que é um texto corrido e é a representação na escrita de uma linguagem corrente e natural. E vamos os livros poéticos, como os livros de Provérbios, os livros dos Salmos. Agora vamos falar um pouco sobre as figuras de linguagem. A alegoria, que é um modo de expressão, que seria quando falamos em alegoria, é uma figura de linguagem que retrata sobre um modo de expressão que visa representar pensamentos de forma figurada. Já a hipérbole consiste no exagero de uma impressão ou ideia, ou de uma expressão, melhor dizendo. A símile é uma figura de linguagem que denota o que é semelhante. Um exemplo seria o texto, o versículo: sede prudentes como a serpente. E o sinal diacrítico é o sinal gráfico que, junto à letra, altera sua fonologia. Exemplos: o acento agudo, o tio e a cedilha. A inspiração da Bíblia, ela é plena, ou seja, total.
Todos os seus livros, cada um dos seus versículos, contam com a total inspiração divina. Todos os seus livros e palavras possuem total e completa autoridade. Ok, pessoal? Assim chegamos ao fim de mais uma síntese rápida do nosso momento EBD. Vá à escola dominical, se matricule. Estamos juntos para aprender a palavra de Deus. Grande abraço, até a próxima.